Boa tarde. Vamos falar, estamos aqui todos envolvidos com a Copa do Mundo, falamos sempre que futebol, o esporte é uma ótima ferramenta, né, no processo educacional. E nós já falamos aqui sobre o Plano Nacional de Educação, que tem várias metas. E entre essas metas, você gostaria de destacar que se o governo tivesse que escolher uma, escolheria a educação integral? Pois é, boa tarde a todos. Nós vamos falar de educação, que infelizmente é mais para a Alemanha, né? O futebol é mais para o Brasil, se Deus quiser hoje. A gente ganha, vamos ganhar o Brasil ganha, mas podia com uma educação alemã. E agora nós podemos também ganhar em educação, porque o Plano Nacional de Educação, que foi aprovado agora pelo presidente, é um plano muito importante para o Brasil. Ele contempla bastante algo que é o mais importante, que é o orçamento para a educação. Nós estamos com a meta de, em 10 anos, investirmos 10% do PIB nacional. Isso é muito dinheiro, é muito dinheiro. Alguns países do mundo que têm excelente educação não chegam a investir 10%. Para ter uma referência, até hoje o Brasil investia quanto? Em torno de 5%. Então a gente dobra esse investimento? Então dobra, né? Em 5 anos chega a 7,2% e em 10 anos 10%. Thaís, é a oportunidade que nós temos de sair desse caos que a gente vive no Brasil em termos de educação, porque essa é a verdade. Nós estamos muito atrasados em educação, nós ocupamos quase o 70º lugar em provas de qualidade, de PISA e tal. Então é uma oportunidade, o plano é interessante, tem 22 metas. Agora, o plano quer contemplar tudo, né? Educação infantil, educação de jovens e adultos, profissionalização. E eu acredito, valorização de professor, curso superior, capacitação de professor e valorização do profissional da área de educação. Agora, eu quero crer e quero propor aqui, né, para todos, inclusive, se envolver, porque depois da Copa nós vamos ter que discutir muito a educação brasileira, inclusive na eleição, que nós tenhamos uma consciência, porque o povo brasileiro se envolve agora, nesse momento, para que force o governo a tentar direcionar esse dinheiro para algo que eu acho que vai resolver vários problemas. Porque na hora que você coloca a educação de tempo integral, você resolve a educação infantil, evidente, fundamental e médio. Mas no próprio educação de ensino médio, você pode inserir a educação profissional. Então, você tendo escolas boas de tempo integral, você resolve quase todas as metas do plano. Agora, quando você fala sobre a educação integral e esse investimento do governo e da sociedade, você está falando sobre as escolas públicas e privadas. Seria uma união desses dois lados, né? Boa colocação, porque hoje a gente vê, eu participo de comissão também, de conselho estadual, a gente vê uma tendência muito forte assim, do governo de colocar tudo em torno da educação pública, né, do ensino público. E eu tenho uma experiência, eu tenho uma sugestão, porque eu acompanhei isso em outros países, por exemplo, na Espanha. A Espanha tem um projeto muito legal de escolas que eles chamam de concertadas. Já que a gente tem que consertar a educação brasileira, é uma boa dica, né? Uma boa referência em pegar as escolas concertadas. Que é o quê? Você pode ter uma escola privada, porque as escolas privadas também não vão conseguir oferecer educação de tempo integral. Se esse é o projeto, se esse for o projeto, se houver toda uma mobilização nacional, todo mundo decidir que agora nós vamos ter educação integral, nós precisamos fazer uma mobilização com as escolas não estão particulares. Elas também vão ter que se preparar para oferecer educação integral. E você tem uma sugestão, Eu né? quero sugerir o seguinte, veja só, o governo, parecido com o que acontece na Espanha, pode se adaptar, o governo banca algumas despesas, por exemplo, como a manutenção do prédio e o salário dos professores e profissionais. As outras despesas de tecnologia, de compra de material de escritório, material didático e tal, isso seria rateado pela comunidade que participa do colégio. Sabe o que aconteceria com isso? Primeiro, você sabe que se você faz isso através do serviço privado, você tem um custo muito menor. O governo seria o orientador, o gerente do processo de qualidade, que forçaria para a qualidade ser mantida e os índices de IDEB aumentarem, porque é a grande conquista desse plano aqui, aumentar o índice do IDEB na educação básica. E aí, veja só, meus caros telespectadores e você também, Thaís, olha só. Se a classe média, por exemplo, que não vai conseguir, a classe média brasileira e da classe D para baixo não consegue pagar educação de tempo integral. Só quem consegue pagar educação de tempo integral no Brasil é a classe A, que representa 2% da população. Então, para a gente ter educação integral para todas as crianças, que seria, para mim é a grande conquista do Brasil. Não tem outra. E para todo mundo. Não é para 25%, como está aqui no Plano Nacional de Educação. Porque isso é que é uma distorção. Para quê? Para 25%. Por que 25% das crianças brasileiras vão ter educação em tempo integral e os outros 75% não vão ter? Não vão ter, Não vai resolver o problema nosso.
A grande questão da democracia é oportunidades iguais para todas as crianças. E aí, se você tivesse a parte do processo pago pelas pessoas, ficaria barato. Quer dizer, mesmo as pessoas de menor renda têm condição de pagar 100, 200 reais para ter uma educação de boa qualidade. Né? É verdade. E quem não pudesse de verdade, o governo ajudaria a bancar o restante. Isso é com base no que é feito hoje na Espanha? Esse projeto de escolas concertadas, em que a população paga uma parte, é chamado de escolas concertadas na Espanha, né? O termo dado lá. Ele hoje é colocado na Espanha. A pessoa paga uma parte da parcela e o resto é bancado pelo governo. E todo mundo tem uma boa educação. E não tem uma separação do que é escola pública e o que é escola privada? Tem, porque é uma opção, é um plano nacional, um plano que envolve todo mundo, é opcional. Se você tem uma escola particular e quer participar, você participa. Se não quiser, você quer ter uma escola privada definitiva, você tem. Tá certo? Quer dizer, mas você tem que ter uma escola de tempo integral, aquele padrão. Esse é o padrão, esse é o modelo que tem que ser implantado para todos, envolvendo as escolas particulares, que tem mais eficiência, né? Foge da questão da corrupção, dos privilégios. E aí você tem o plano realmente colocar 10%. Dessa forma, eu acredito bastante no Brasil. Eu acho que nós vamos ter um país de primeiro mundo, um país de melhor qualidade de vida, com IDH bem avançado, né? Em um prazo bem curto. E com cidadãos bem melhores, né, mais bem formados. E acho que isso aqui é um assunto que a gente vai continuar falando, aproveitando que estamos em época de eleições. Acho que as pessoas devem pedir isso, observar nos seus candidatos isso. Só para a gente poder encerrar essa primeira conversa, a gente volta a falar qual seria a dica, porque passada a Copa do Mundo, vem as eleições por aí. O que você deixaria de dica aí para os nossos eleitores? A dica hoje é ganhar da Alemanha no futebol e no futuro ganhar da Alemanha em educação. Né? E em 10 anos ganhar da Alemanha em educação também. Então, né? Com 10% não é só vencer do hoje contra a Alemanha. A gente consegue ganhar até da Alemanha. Qual se souber aplicar bem. Qual é o seu palpite de hoje? Eu fico com você. Você falou 1-0, eu tô com você. Falei 1-0, você está comigo, Eu vejo um jogo muito duro. Menos sofrido. Obrigada por ter vindo, tá, Fernando? Um grande prazer. Sempre um grande aprendizado. Volte na próxima. Daqui a 15 dias te encontro. Obrigado.